E aí, amigo, seja bem-vindo. Aula 2, a parte 2 de 4, não é? Estamos falando dos operadores lógicos. Já falamos do conectivo e, não é? Que ele só vai ser verdadeiro quando as proposições simples forem também verdadeiras. Se tiver um F, fudeu. A proposição composta com o conectivo e será falsa. Prosseguindo, vamos falar nessa aula do conectivo ou. Começaremos então montando a tabela verdade do conectivo ou, que é chamado de disjunção inclusiva, tá? Também tem o sentido exclusivo do ou, que veremos em slide subsequente. A palavra ou em lógica, veja que interessante, pode ser utilizada em dois sentidos distintos, no sentido inclusivo ou no sentido exclusivo. No nosso cotidiano, utilizamos a palavra ou para referirmos a acontecimentos exclusivos, mas é um erro, pessoal. Você fala assim, por exemplo, Fábio ou Fernanda vai ao cinema, não é? Você está excluindo um deles, mas não deveria falar Fábio ou Fernanda vai ao cinema. Quando você quer excluir um, o certo seria dizer ou Fábio ou Fernanda vai ao cinema. Quando você utiliza um ou só, esse é o sentido inclusivo que vamos estudar agora. Então, a tabela verdade, proposição simples P, proposição simples que, a proposição composta, então, P ou que, esse Vzinho aqui, esse símbolo é a disjunção inclusiva, tá? O ou. E agora vamos aos exemplos, não é? O Brasil é pentacampeão ou a capital da Argentina é Buenos Aires. O Brasil é pentacampeão é o quê? É verdadeiro. Ou a capital da Argentina, Buenos Aires. Verdadeiro também. Se um é verdade, o outro é verdade, basta um verdadeiro, pessoal, para a sentença estar correta. Então, tem um verdadeiro? Tem. Então, a sentença está correta. Então, verdade com verdade dá verdade para o conectivo ou. Outro exemplo. Paraná fica no sul brasileiro ou fumar faz bem para a saúde? Paraná fica no sul brasileiro? Verdade. Ou fumar faz bem para a saúde? Falso. Mas tem um verdadeiro. Basta um V, tá? Para que a sentença, a proposição composta seja correta. Então, também está correto. Veja, V com falso também dá verdadeiro, porque ele fala assim, Paraná fica no sul brasileiro ou fumar faz bem à saúde. Esse conectivo ou, ele sugere que se tiver um verdadeiro, a sentença será verdadeira. Tá? Eu chamo o conectivo do ou de irresponsável. Eu chamei o conectivo e de responsável por quê? Porque o conectivo e, você precisa de que os dois sejam verdadeiros, né? O conectivo ou não, basta que um seja verdadeiro, o outro pode ser falso, por isso que eu chamo ele de irresponsável, para que a sentença seja verdadeira. O Brasil ganhou a Copa de 2014 ou o papel é feito de celulose. O Brasil não ganhou a Copa de 2014, falso. O papel é feito de celulose? Verdade. Essa sentença vai ser verdadeira por quê? Porque temos um V. Basta um V para que a proposição composta seja verdadeira. Agora, o único caso, pessoal, em que o conectivo ou disjunção inclusiva vai ser falso é quando as duas proposições vão ser falsas. 10 menos 5 é igual a 1? Isso aqui está falso. Ou 5 é maior que 10? Isso aqui também é falso. Então, nesse caso, essa sentença é falsa, tá? Então, funciona assim, o conectivo ou, ele só vai ser falso quando, veja só, uma disjunção P ou Q será falsa apenas no caso de P e Q serem ambas falsas. Então, as duas têm que ser falsas para formar uma proposição composta ou também falsa. Então, enquanto o conectivo E, vamos fazer uma comparação, enquanto o conectivo E apenas é verdadeira no caso em que as duas são verdadeiras, o conectivo ou é o contrário. Ele é falso apenas no caso em que as duas são falsas, né? Então, enquanto o conectivo e está aqui, o quadradinho estava aqui em cima, no conectivo ou, né, o quadradinho vermelho aqui está aqui embaixo. Essa é a grande diferença do conectivo ou e do conectivo e. Mas vamos agora ver o diagrama, né? Representação simbólica, Vzinho. Tá? Essa é a disjunção lógica. E a representação gráfica, pessoal? Então, temos dois conjuntos, A, B. O que é o conectivo ou? Ele vai ser a união do conjunto A e do conjunto B.
A união B significa o conjunto é formado pelos elementos que pertencem a A ou B, ou ambos. Então, se tiver apenas um verdadeiro, tá? O outro do outro conjunto pode ser falso, a sentença será verdadeira. Vamos resolver uma questãozinha agora para a gente treinar, né? Para variar, uma questão da CESP. E essa questão aqui, ela não é de raciocínio lógico, é uma questão de orçamento, tá? Gestor de orçamento e finanças. Por quê? Porque raciocínio lógico não cai somente na prova de raciocínio lógico, cai nas assertivas, indiretamente para você interpretá-las, tá? Com mais coerência, com mais coesão. Por exemplo, estará violando norma constitucional o administrador público que abrir créditos suplementares ou extraordinários, sem a indicação de recursos correspondentes. Bom, pessoal, eu não estou aqui para dar uma aula de economia para vocês, de orçamento, tá? O que acontece é o seguinte, exercício desse tipo aqui de interpretação. A gente pode dividir, né, destrinchar essa assertiva, essa sentença em duas. Estará violando norma constitucional o administrador público que abrir créditos suplementares. Para abrir créditos suplementares, estará violando, tá, norma constitucional. Então, essa proposição ela é correta. Agora, veja só, ou estará violando norma constitucional o administrador público que abrir créditos extraordinários. Aí o carinha que estudou, ele esqueceu de estudar raciocínio lógico, mas estudou muita economia, orçamento, né? Ele vai falar assim, não, para abrir crédito extraordinário, não está violando norma constitucional, está falso. Se está falso essa assertiva, toda a questão estará incorreta. Né? Qualquer um pensa assim, uma pessoa que não tem conhecimentos de lógica. Pessoal, mas não, vamos ler de novo a alternativa para você nunca mais errar a questão de interpretação com o conectivo ou. Estará violando norma constitucional o administrador público que abrir créditos suplementares? Bom, estará, está correto até aqui. Ou extraordinário, aí o cara que estudou fala, não, extraordinário não está violando norma constitucional, falso, já marca um falso na assertiva toda. Aí que ele se engana, pessoal. Quando utiliza o conectivo ou, basta que uma proposição seja correta para a sentença ser correta. Então, está errada essa alternativa aqui. Errada porque não estará violando a norma constitucional, já que uma das duas proposições ligadas pelo conectivo ou é verdadeira. Malvada a questão, né, galera? Prosseguindo. Questão 2, prova da CESP 2013, Polícia Civil, Distrito Federal, agente de polícia. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem respectivamente os valores verdadeiro e falso, blá blá blá, julgue o próximo item. Se P for falso e P ou Q for verdade, então Q é verdadeiro? Galera, vamos largar a mão de preguiça. Com o treino você faz isso aqui de cabeça, mas vamos colocar a tabela verdade do conectivo ou aqui. Ele fala, se P for falso. Então, a gente vai lá, onde que o P é falso? O P é falso aqui, tá? E P ou Q for verdadeiro. P ou Q tá aqui, for verdadeiro. Então, Q é verdadeiro? O Q é verdadeiro. Essa aqui é a tabela verdade, tá? Do conectivo ou. Você, com o treino, você consegue fazer isso de cabeça. Você consegue fazer isso de cabeça por quê? Pensa comigo. Se o P for falso e a sentença toda é verdadeira, um deles tem que ser verdade para a sentença toda ser verdade. Então, quem que é o verdadeiro? Se o P é falso, o Q tem que ser verdade, tá? Um exercício que, com o treino, você resolve isso aqui de cabeça facilmente, sem problema algum. Então, tá correto. Estudado o conectivo ou no seu sentido inclusivo, fica mais tranquilo agora entender o sentido exclusivo do ou. Tá? O conectivo ou, mas não ambos. Um ou outro, mas não os dois. Essa é a disjunção exclusiva. Vamos montar a tabela verdade. Aqui eu vou chamar uma proposição simples de P, uma outra proposição simples de Q e a proposição composta P ou Q, mas não ambos. Tá? É o V sublinhado embaixo. Vamos aos exemplos para
para você entender melhor. O caso na igreja, ou compra um jegue, mas não ambos. Quando o exercício coloca mas não ambos, ele está esfregando na sua cara que é uma disjunção exclusiva. Ou é um ou é outro. Veja só, se isso aqui é verdade e isso aqui é verdade, a sentença vai ser falsa. Falsa por quê? Porque ele fala um ou outro, mas não ambos. Se os dois é verdadeiro, a proposição composta será falsa. Tá? Apenas um ou outro, não pode ser os dois simultaneamente. É diferente do sentido inclusivo, muito diferente, como você pode ver. Ou o Paraná fica no sul brasileiro, ou fumar faz bem para a saúde. Se isso aqui é V e isso aqui é F, a sentença é verdadeira? Sim, ela é verdadeira por quê? Porque apenas um é verdadeiro, o outro é falso, tem valores contrários. Apenas um deles, mas não ambos. Proposição composta verdade. Outro exemplo, ou o Brasil ganhou a Copa de 2014 ou o papel é feito de celulose. O Brasil levou um abacaxi. O Brasil ganhou a Copa de 2014? Não, então é falso. Ou o papel é feito de celulose. O papel é feito de celulose, verdade. Valores contrários, pessoal. Apenas um é verdadeiro, mas não os dois. Então, essa disjunção exclusiva também é verdadeira. Coloca na tabela verdade. Para finalizarmos, ou sou médico ou sou dentista. Então, pessoal, se é falso que ele é médico. E também ele não é dentista, é falso que ele é dentista. Ele é o quê, então? Não é médico nem dentista, mas tem que ser um dos dois para a proposição composta ser verdade. Se tem o mesmo valor, é falso. Então é muito simples entender, pessoal, a disjunção exclusiva. Ela só vai ser verdade quando tiver valores contrários. Uma disjunção exclusiva é verdadeira quando uma proposição simples é verdadeira e a outra é falsa, ou seja, quando tiverem valores contrários. Nesses dois casos aqui, a proposição composta será verdadeira. Representação simbólica, tá? É a chamada disjunção exclusiva. E a representação gráfica agora. Conjunto A, conjunto B. A representação gráfica, pessoal, da disjunção é bem interessante. É a diferença simétrica entre dois conjuntos A e B. E essa diferença simétrica, que é esse delta aqui, ela vai ser definida e representada por a união de A e B, o que está em amarelo aqui, menos a sua intersecção. Porque é um ou o outro, mas não ambos. Esse aqui, essa intersecção seria ambos, seria o conectivo E, né? Então exclui o que é ambos, só fica o que é diferente nos dois. Tá? Então A união B menos a intersecção B é a representação gráfica da disjunção exclusiva. Vamos aos exercícios, ver como é cobrado isso em prova. Mais uma da CESP, TRE, Rio de Janeiro. Ou o chefe do gabinete foi mentor do esquema, ou o prefeito Pércio sabia do esquema, mas não ambos. A proposição pode ser corretamente representada por R ou Q. Pessoal, o exercício está errado. Acabamos de ver que esse não é o símbolo da disjunção exclusiva, porque ele está utilizando dois ou. Não vai moscar em prova. Ainda ele falou, mas não ambos. Mas não ambos é disjunção exclusiva. Então, o correto, vamos consertar. Isso aqui seria R ou Q, mas não ambos. Sublinhado embaixo aqui. Pessoal, e assim nós terminamos mais um conectivo OU. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acessem o site megaaluno.com para ter acesso aos slides. Isso serve como uma revisão antes da prova. Tá? O material vai estar sempre atualizado com novos exercícios, novos esquemas. E dá um joinha aí se você gostou do vídeo. Se inscreva no meu canal. Um abraço. A gente se vê na próxima aula falando do conectivo Se Então.